hoje vamos falar um pouquinho da 10ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, que aconteceu em Silverstone, e que corrida bacana, né? Para mim a melhor do ano. Começou no sábado na chuva, com o Sainz largando na pole, contou com uma sortezinha aí do Leclerc, né, ter rodado junto com o Verstappen, ter pego uma bandeira amarela ali de surpresa, mas enfim, o Verstappen decidiu fazer a primeira largada com pneu macio contra o pneu médio do Sainz. As Ferraris não largaram muito bem, a Red Bull deram um pulo para frente. Você vê lá para frente, né, aqui o Verstappen já assumindo a ponta, só que vou mostrar um pouquinho o que aconteceu. A gente vai mostrar esse acidente rápido, que depois a gente vai fazer um vídeo mais curto, só falando dele. Então, as Mercedes, né, aqui no caso, o Hamilton largou bem, mas o Russell não largou. Você vê o Latifi que deu uma estilingada para frente, passou os dois. Enfim, depois a gente vai mostrar isso aí, mas o fato é que o Gasly se meteu ali no meio, o Russell que veio um pouco para dentro e o Guan Yu Zhou acabou capotando, e depois a gente vai falar só sobre isso. A gente teve todo o acidente, muita sorte ele teve com a batida, mas a gente teve uma nova largada, aí bandeira vermelha, pode trocar os pneus. O Verstappen decidiu mudar, sair do macio para o médio e uma nova largada. Daí já não largou tão bem, quer dizer, ele largou melhor que o Sainz, mas o Sainz conseguiu segurar a ponta. E já começou, né, a corrida tumultuada na largada, né? Foi muito legal, uma disputa muito bacana entre o Sainz e o Verstappen, o Pérez entrando para a briga. Daí você vê também o Leclerc e depois, logo, né, no começo, o Leclerc tentando dar uma colocada por dentro do Pérez, tinha espaço, o Pérez vinha mais aberto, de repente ele fechou, incidente de corrida, acabou danificando a asa dos dois carros, né? Depois eles tiveram o problema nos dois. O Leclerc continuou vindo para cima, tentou ir para cima ali do Verstappen, tomou um chega para lá na saída, mas você vê já o Pérez com aquela confusão, com o bico danificado. O que atrapalhou o Verstappen foi bem a lateral. O bico tem aquela asa, a lateralzinha da asa dianteira quebrou nesse toque com o Verstappen, acabou perdendo o que eles chamam de 5 pontos de pressão aerodinâmica. Esses pontos que a equipe fala é uma referência para o piloto. Quando ele fala assim, você quer quanto de asa na frente? 2, 3 pontos, é uma referência de quantidade de pressão aerodinâmica na frente e atrás. Então 5 pontos é razoável, nos boxes eles conseguem dar uma corrigidinha, mas o Leclerc tinha sim esse problema durante a prova. Aqui, já na volta 10, Verstappen colocando muita pressão para cima do Sainz, até o Sainz escapar na curva de alta e acabou cedendo, né, passando, deixando a pista livre ali para o Verstappen. O que ia parecer uma corrida completamente tranquila para o Verstappen, acabou exatamente nessa rodada. Os dois companheiros de equipe, culpa do Tsunoda, que foi por dentro, acabou travando a roda, levou o Gasly embora, mas saiu um pedacinho de carenagem dos dois carros aí, que não se mostrou na televisão, mas a gente vai mostrar o pedaço no final. E depois ele começou a perder, né, ele entrou no rádio, o Verstappen falou, tem alguma coisa errada, entrou um pedaço de carenagem por baixo. Foi interessante que o que o Verstappen falou, quando ele viu esse pedaço de fibra de carbono, ele tentou dar bem no meio com o bico. Só que isso no passado, até o carro do ano passado, o bico era bem baixinho, então você dava, ele espatifava. Esse ano eles são um pouco mais altos por causa do efeito solo, né? Os bicos ficaram um pouco mais altos, então isso aí entrou para debaixo do carro, ficou preso e acabou destruindo toda a parte da asa de baixo, né, que a gente fala desse efeito solo. Então ele perdeu praticamente 20%, eles chegaram a falar que é 20% da pressão aerodinâmica do carro, quer dizer, era só o que ele tinha que fazer, é tentar levar o carro até o final. Ele foi para a box, não sabia, ele só fala que eu passei em cima de um pedaço de carbono, precisa ver os pneus. Ele tinha certeza que tinha um problema de pneu furado, então foi para a box. E nesse momento, volta 16, você vê que o Leclerc começa a colocar uma pressão para cima do Sainz, mesmo, né, sem essa aletinha da asa. Quer dizer, o Leclerc vinha muito mais rápido do que o Sainz, mesmo com um problema no carro. Ele estava já questionando no rádio para ter a troca, mas a Ferrari, eu acho que desde aquela época lá do Rubinho com o Schumacher lá atrás, ela não fica muito à vontade de falar descaradamente no rádio, né? Então, eles já mudaram a estratégia, pararam o Sainz antes para já dar pista livre para o Leclerc, e depois, se a gente for
voltar, o Sainz parou na volta 21 e depois o Leclerc na volta 26, quer dizer, tinha uma diferença de 5 voltas aí. Com isso, o Hamilton foi para a liderança, pela primeira vez no campeonato, o Hamilton liderou, que aliás a Mercedes vinha no ritmo interessante, de corrida até próximo da Ferrari. Acho que a Red Bull em condições normais estaria um passinho na frente, mas você vê que aqui tinha 17 segundos do Sainz para o Hamilton, o Leclerc não conseguiu ultrapassagem, mas ele tinha um pneu numa condição melhor, quer dizer, eles iam jogar essa briga mais lá para frente. Mas o interessante é que o Hamilton conseguiu manter e até abrir um pouco do Sainz nessa condição. E depois, já na volta 31, foi quando o Sainz, o Leclerc chegou no Sainz com o pneu aí um pouco mais novo, teve uma discussãozinha ali, o Sainz querendo andar um pouco mais para ver se realmente era isso mesmo o ritmo, e a Ferrari pediu para trocar, e o Sainz prontamente trocou. Só que aquela diferença que para o Hamilton era 17, e meio, aqui já está em 18, por isso que a Ferrari tinha que ser rápido. Até dizem que ela demorou um pouco demais para fazer essa troca, que eles perderam muito tempo. E aí ficou Hamilton na frente. Hora dos boxes, o Hamilton vem na volta 34, quer dizer, tinha uma diferença aí de 3 voltas só para o Leclerc, e daí já inverteu, Então tinha Leclerc na frente, Sainz em segundo, o Hamilton 2 segundos, quer dizer, saiu próximo. Aqui dava a impressão de que o Leclerc com certeza ia ficar na frente do Sainz, e o Hamilton, a expectativa que com o pneu um pouco mais novo poderia dar uma canseira, na minha opinião, no máximo ali, uma canseira para cima do Sainz. E logo depois o Ocon tem um problema, não consegue parar no lugar seguro, encosta o carro na pista, safety car é acionado e muda a corrida por completo. O Hamilton tinha acabado de fazer até a melhor volta, vinha num ritmo bom, só que nisso aí veio o Sainz, Hamilton e depois veio a galera toda para o box. É muito fácil a gente questionar na hora que a Ferrari errou com o Leclerc. Na cabeça deles, naquele momento, eles tinham ali coisa de 6, 7 segundos para definir. O Hamilton estava com o pneu novo, praticamente era um pneu de 3 voltas, apesar de ser um pneu duro. E o Leclerc, o medo deles o que era? Parando o Leclerc, o Hamilton assumiria a ponta. Um pneu novo, tudo bem, eles iriam colocar um médio ou um macio, teria essa vantagem. Mas será que ele ia conseguir passar com aquele problema na asa que ele tinha na frente, que dificultava, tirava um pouco de pressão aerodinâmica? E outra, parando o Leclerc, visto tudo o que aconteceu lá em Mônaco, os problemas de pit stop, se fosse um pit stop perfeito, teria sim a chance de perfeitamente ali fazer o Leclerc, ia ser o momento certinho que o Sainz ia estar chegando, eles tinham uma diferença naquele momento de 4 segundos e pouco, demora 2 e alguma coisa, então não teria muito problema. E outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, caso o Leclerc parasse, provavelmente o Hamilton não pararia. Quando você está numa situação como estava o Hamilton, que em condições normais ele não dava para passar ali a Ferrari, eles melhoraram muito, mas ainda não estão com o carro melhor do que a Ferrari, ele ia tentar fazer alguma coisa diferente. Então, nessa hora o líder sempre, o que ele faz, o pessoal de trás faz ao contrário para tentar dar ali o pulo do gato. Então, sim, foi uma parada, uma forma errada da Ferrari. Se tivesse parado o Leclerc, na minha opinião, ele venceria, mas não foi uma decisão tão fácil assim. E no momento da relargada, deu que falar um pouquinho ali, o Leclerc na frente com o pneu desgastado, já o pneu mais ou menos desgastado, não era tão velho assim, só que vinha o Sainz com o pneu macio e estava na cara, não tinha esse momento o que o Leclerc fazia. O que a equipe entrou no rádio e que, na minha opinião, eles ainda estavam certos. Por regulamento, você pode dar uma distância de 10 carros do carro da frente. Então, qual que era a ideia da Ferrari? Dar uma distância de 10 carros, você vai estar muito mais rápido, você vai dar abrir do pessoal de trás. Talvez o Pérez, ele estava com medo, porque o Pérez do nada teve aquele problema que a gente comentou no começo, com esse safety car ele entrou para a briga, trocou pneu e entrou para a briga. Mas ele teria uma pista livre, sem ter que brigar, se ele desse essa distância de 10 carros, teoricamente abriria um pouco do pessoal de trás, passaria o Leclerc, e o Leclerc teria um tempinho a mais para respirar até que o pessoal de trás viesse. Mas o Sainz falou que não achava certo, que ele tinha que ir para cima, a Ferrari concordou no final e depois acabou largando. A volta veio, a relargada na volta 42, quer dizer, eles tinham 10 voltas em cima desse pneu, que foi uma corrida, realmente foi um final de prova muito bacana. O Leclerc foi segurando quanto dava, depois apareceu o Pérez, vieram o Leclerc passando
pelo Hamilton. O Hamilton passou 2 vezes o Leclerc, uma disputa para mim a mais bacana da corrida e da Fórmula 1 até hoje. No meu ponto de vista, a corrida mais, a parte mais legal da prova. O Pérez teve uma hora que ele saiu com as 4 rodas, cortou o caminho passando o Sainz. Foi quando veio o Hamilton e passou todo mundo por ali. Na minha opinião, ele tinha que ter tomado 5 segundos, porque você cortou o caminho e levou a vantagem em cima do Leclerc. Aí, por mais que o Hamilton passou, foi um pouquinho, os comissários meio que fecharam os olhos e acabou aí a corrida vendo bem tranquila para o Carlos Sainz. Uma vitória muito esperada, corrida de número 150 dele, e era certeza que o Sainz na Ferrari ia vencer uma prova. Não foi a prova que ele tinha o melhor desempenho, nem na classificação, nem na corrida, mas mereceu. Foi muito bacana ver o Sainz ganhar. Ainda a gente teve uma disputa no finalzinho ali que foi muito legal, do Verstappen com o Mick Schumacher, o Mick Schumacher que pontuou pela primeira vez em 8º, e acabou andando melhor até que o companheiro de equipe, o Kevin Magnussen, que aliás o Magnussen falou depois da corrida, ele falou, olha, eu sempre falei que o Mick tinha o talento, desde a época da Fórmula 3 falam que assim, ele é um cara que aprende devagar, e depois que ele aprende ele fica um bom piloto. Parece que é o que está acontecendo agora, ele está fazendo frente, vem andando bem, e tomara aí que o Mick Schumacher ande legal. Depois da prova a gente pegou essa imagem, foi mostrada essa imagem do Binotto com o Leclerc. Disse o Binotto depois que ele estava só falando assim, ó, você foi perfeito, não fica chateado, você guiou muito. Para mim ele foi o piloto realmente do dia, guiou demais, segurando o carro na situação que tinha. Só que aquele dedinho ali não é que aparece muito assim. O Leclerc no rádio reclamou depois da corrida que eles perderam muito tempo atrás do Sainz, que teria que ser diferente. Enfim, na minha opinião, aí ele estava, ó, vamos deixar as coisas para resolver em casa, não fala mais no rádio do jeito que você falou. E esse pedação aí, ó, foi o que entrou debaixo do carro do Verstappen. Isso aí foi retirado, um pedaço da AlphaTauri, daquela batida entre os dois. Então aí ele descobriu e destruiu, e está explicado o desempenho ruim dele. Agora, para o campeonato, o que chama mais atenção, quer dizer, o Verstappen perdeu um pouquinho, o Pérez também, mas o Sainz está ali 11 pontos só do Leclerc. Olha como muda essa situação. Desde o GP da Espanha, quer dizer, são 1, 2, 3, 4, 5 provas que o Leclerc não acaba na frente do Sainz, sempre com problemas. A gente teve Espanha que ele quebrou tudo, daí Mônaco, problema da Ferrari no pit stop, Azerbaijão foi motor, e sempre assim com um problema atrás do outro. No Canadá ele teve que trocar também, motor largou lá de trás, e o GP desse aqui que provavelmente seria a outra vitória dele, então não vem do ano. A única coisa que a gente se pergunta é, será que o Leclerc é um baita piloto, mas é aquele que sempre vai precisar de um pouquinho de sorte, porque o azar vem acompanhando ele? Tomara que não. E a corrida foi isso aí, muito bacana, espero que vocês tenham curtido. E agora no outro vídeo a gente vai falar sobre o acidente do Guanyu Zhou.